Meu bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Também cumprimentar os internautas que acessam através do Aurélio Robles, né? Pelo Face Aurélio Robles e pelo Comunitária Vida Nova, né? Hoje nós vamos continuar o tema sobre anjos da guarda, né? Vamos falar mais especificamente dos espíritos familiares ou simpáticos. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga, os prepostos do Cristo, que sempre nos assessora, para dizer obrigado por mais um domingo, né? Obrigado por esse tempo, esse clima gostoso que está hoje, né? Essa chuvinha, que ela possa não faltar mais, porque nós tivemos problema com este ar. Dizer, Divino Mestre, muito obrigado por tantas dádivas. É tão maravilhoso termos tão pouco a pedir e tanto a agradecer a Ti, ao Pai Celestial, a começar pela nossa existência, pelas nossas vidas como ser humano, mas sobretudo pelas nossas vidas como seres espirituais, e sabermos que podemos contar com vossa assistência todos os momentos, às 24 horas por dia e cada hora nos seus 60 minutos. Obrigado. Permitir que Deus prepostos nos inspire para que possamos passar aquilo que nós nos propusemos e que os nossos, a quem estiver ouvindo e vendo, possa compreender, possa entender a mensagem desta manhã. Que assim seja. Bem, o nosso tema de hoje, então, é do capítulo 9, né? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É um capítulo muito grande, nós começamos em 2023, em novembro de 2023, e com certeza só vamos terminar lá para março ou abril de 2025, né? Quase 2 anos. Né? Também são 101 questões e a gente faz, já que são questões, a gente faz questão de deixar bem claro, né? Pelo menos não deixar dúvida naquilo que nós passamos. E por falar nisso, se houver alguma dúvida, pode perguntar, gente. Então, hoje nós vamos falar eu pretendo falar, é um pouquinho grande, é da 515, aliás, 515, 557, eu acho que houve uma dúvida, é 545, viu? Mas vamos lá. (520) e 521. É isso aí mesmo. 515 e 521. Na pergunta, nós já falamos bastante, e é um assunto que a gente pretende, para terminar o assunto hoje, esse subtítulo sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou espíritos simpáticos. Então, foi um tema bastante longo e, por ser longo, muitas vezes se tornou redundante, porque a gente acaba repetindo aquilo que falou em outras vezes, né? E hoje nós vamos ver se corremos um pouquinho para encerrar esse subtítulo, né?
Então a pergunta 515 pergunta: que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se certo indivíduo para levar a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? O que será que se deve pensar nisso, né? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são espíritos maus de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-los, Deus pode permiti-lo para vos dar exemplo. Quer dizer, quando se trata de espíritos maus, eles são assessorados por outros espíritos maus. Não é pensar que quando a pessoa tem uma obsessão, ele está sozinho. Tem um espírito mau ainda que orienta o obsessor, né? Tem um espírito mais mau, ou melhor dizendo, pior, né? Pior que ainda orienta, porque infelizmente a gente está estudando um livro na terça-feira, o livro chama Valério, e esse livro fala de uma obsessão, mas ele fala das técnicas. A pessoa que está estudando com a gente na terça-feira fala das técnicas. Sempre, quando há um caso de obsessão, há uma cadeia de espíritos maus. Mas também quando há uma proteção, também há espíritos superiores que vão orientando nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos, familiares, né? Nossos gênios bons e maus não poderia encarnar a fim de nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Será que eles podiam nos acompanhar e encarnar? Vamos ver o que os espíritos responderam também. Isso acontece algumas vezes, frequentemente, porém, eles encarregam dessa missão espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, o espírito, a gente acha que não, mas os espíritos bons, eles não têm propriamente dito, ele pode até encarnar, mas eles não têm propriamente dito necessidade de encarnar. Eles podem inspirar pessoas boas, inspirar o meio, nos inspirar aonde nós vamos atuar e inspirar pessoas boas para nos ajudar. Então, nós somos ajudados através das criaturas. O Emmanuel que fala assim, Deus ajuda a criatura através da criatura. Quer dizer, Deus nos ajuda através de pessoas encarnadas, pessoas que estão... Mas isso não quer dizer que o nosso mentor espiritual, o nosso protetor, ele deixou por conta dele. Não, ele inspira, porque sabe que nós temos... uma pessoa encarnada tem mais condição de falar direto e de nós ouvirmos e acreditar. E acreditar. Muitas vezes nós temos inspiração. A gente fala, será que é? Se for uma pessoa encarnada, uma pessoa do nosso meio, a gente pode questionar ela mais fácil e ouvir mais fácil. As nossas sensibilidades não são tão sensíveis assim, não são tão aprimoradas assim, para que a gente possa entender, né?
Haverá espírito que se liguem a uma família inteira para protegê-la? O que vocês acham? Será que tem? Vamos ver que os espíritos responderam para Kardec. Alguns se apegam aos membros de uma família que vivem juntos e unidas pela afeição, mas não acrediteis em espírito protetor do orgulho e das raças. Então os espíritos podem se ligar a nós, mas se a gente vai falar assim, eu sou de uma raça boa, eu posso ser de uma raça boa e não prestar, né? Eu sou, tenho orgulho da minha família. Os espíritos não protegem esses orgulhos, essas raças, porque somos todos irmãos e cada indivíduo é uma individualidade, é uma pessoa independente. Não é porque meu pai era muito bom, eu sou bom também. Às vezes eu sou uma praguinha, né? Então, cada um tem a sua individualidade, e é lógico que nós normalmente nascemos nos meios que são simpáticos e parece nós herdarmos alguma coisa dos nossos pais. Mas pode acontecer que ali se reencarne, né, um espírito que não é da família. Eu posso ter me reencarnado numa família melhor que eu, e eu não ser, eu estou ali para ser ajudado. Então, a raça não tem nada a ver. Certo isso aí, gente? Então o espírito pode se ligar, mas... Assim como alguns espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de sua simpatia, dar-se-á sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas? É provável que sim, né? Vamos ver. A resposta é longa. Os espíritos vão, de preferência, aonde os seus semelhantes, né, estão. Onde estão os seus semelhantes. Aí fica à vontade, mais seguro de que serão ouvidos. O homem atrai espírito em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um coletivo, como uma sociedade, uma cidade, um povo. O homem sempre atrai espírito em particular. Cada um vai atrair. Não é porque eu moro no meio de pessoas más, eu terei espíritos maus. Posso ter espírito até assediando, mas terei um espírito maus me assessorando, me influenciando. Não, eu tenho a simpatia que eu já angariei no mundo espiritual. Ou eu posso estar ao contrário, num meio bom, e eu estar atraindo aqueles espíritos, aqueles verdadeiros demoninhos, né? Demoninho porque a minha personalidade atrai. Ninguém pode culpar os espíritos do que está acontecendo. O que está acontecendo é culpa minha, porque eu atraí o que está me acontecendo. Posso atrair gente, coisa boa, né? Ou então coisas que não convêm. Há, pois, sociedades, cidades e povo que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e a paixão que aí predomina. Então eu disse que não é, no caso, tem os espíritos particulares, mas há aqueles espíritos que protegem uma sociedade, como protege uma família por simpatia, né?
Então, não é dizer só individualmente, mas o mais particular é individualmente, né? Então, ele pode proteger conforme o caráter do povo. Agora, imaginemos numa cidade cuja moral é heterogênea. Tem gente de tudo quanto é tipo. E a cidade, às vezes, nem sempre segue uma linha. Aí já se torna mais difícil. Talvez num povoado menor, seja mais fácil, porque ali há mais coesão dos pensamentos. Quase todo mundo pensa a mesma coisa, mas quando já é uma cidade de uma certa população, no caso da nossa cidade, e das grandes cidades, a gente vê, nós temos pessoas que são verdadeiros santos, né? E temos outros marginais que são verdadeiros demoninhos, né? Nós temos na cidade, então é mais difícil, né? Então há uma proteção, lógico, mas nós vibramos num ambiente muito heterogêneo, muito contrário, né? Que vive nos extremos da moral. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como dos indivíduos, tende a afastar os espíritos maus e atrair os bons, que alimentem o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as paixões, as más paixões, né? Isso a gente observa, né, que a nossa sociedade pode não ter gente má, que é difícil, né? Mas pode ser no grosso da sociedade, na elite, as pessoas não fazem o mal diretamente a outra. Porém, tem um pensamento, tem um egoísmo. Nós estamos estudando esses tempo atrás, estudamos o egoísmo no livro dos espíritos. Então, o egoísmo também atrai esses espíritos. E a nossa dificuldade para viver numa sociedade, viver no mundo hoje, é o egoísmo. Cada um quer para si. Se ele puder tirar o que o outro tem, se ele puder evitar que o outro seja igual a ele, porque o egoísmo não se prende apenas naquelas pessoas que querem tudo para ele, mas tem aquelas pessoas que não querem que o outro seja igual. Então ele tem o egoísmo, às vezes não da posse, mas tem o egoísmo de evidência, de achar que ele é melhor que o outro, e que ninguém deve ser melhor que ele. Ou ele, ou familiar. Então é difícil para nós vivermos. Nós convivermos. Nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiação, e um mundo difícil da convivência. Nós ainda estamos relativamente atrasados, moralmente falando. As aglomerações de indivíduos, como a sociedade, a cidade e as nações, têm seus protetores. Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e uma direção superior. De um modo geral, o objetivo é esse, mas infelizmente nós temos esse cancro na sociedade que se chama egoísmo, que gera inveja, que gera ciúme, que gera maledicência, né? Tem na pergunta do Livro dos Espíritos, se a doutrina espírita, cabe a doutrina, falando quase que cabe a doutrina espírita
eliminar, banir esse egoísmo da nossa sociedade, que o egoísmo e o orgulho são as matrizes de todas as vicissitudes, de todos os defeitos da humanidade. Então, é difícil. Nós espíritas temos que primar por não ter nenhuma dessas vicissitudes. É difícil porque nós somos espíritos milenares que há muitos séculos milênios, né? Vemos cultivando isso. E é difícil de uma hora. E também pelo fato de sermos um número exíguo, um número muito pequeno, né? de espíritas, dentro de uma sociedade que todo mundo vibra isso. Porque nós comentamos ainda nesse estudo sobre egoísmo, a nossa sociedade incentiva o egoísmo, cada um quer ser melhor que o outro. As nossas religiões, pasmem, também, porque eu falo, o espírita, vou dizer, o espírita é o melhor, o espírita é o único que está salvo. Graças a Deus a gente não tem esse pensamento no meio espírita. Mas vamos imaginar que nós falamos, como muitas religiões dizem, ser espírita. Então, se eu falar de espírita, eu vou olhar o outro que é de outra religião, vou olhar com um olhar discriminativo. Vou olhar ele com discriminação, com acepção, me achando melhor. Isso é orgulho, isso é egoísmo. Isso faz mal, né? Faz mal. Então, pensemos nisso, né? Não é muito fácil viver numa sociedade, né? (520), né? Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada dos que se ligam a indivíduos. Vamos ver a resposta do espírito, né? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Então, vamos imaginar o seguinte: a criança precisa de uma pessoa que saiba olhar a criança, né? Depois que a criança cresce, ela vai ter um professor, né, que vai orientá-la. E o professor também muda, e conforme o aluno muda de grau, né, também muda os professores. Os professores que lecionam o fundamental, a base, são professores especializados para lidar com crianças. Depois, conforme ele vai galgando os graus, né, passando de ano, vai ter um professor especializado para ele, né? Deu para entender isso? E quando ele vai numa faculdade, numa universidade, tem que ter um professor que tenha um grau, que você tenha capacidade. Assim. Então, assim também são os mentores espirituais. Quem está numa moral mais elevada tem um mentor de uma moral mais elevada, né? Não desprezando os outros, né? Numa moral mais elevada. Porque os nossos espíritos protetores também se desenvolvem como nós, né? E sempre ele vai ser de um grau superior. Ou pelo menos, se não são num grau superior, eles vão estar num patamar que vê melhor, né? (521) é a última pergunta. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo aos que se dedicam a elas? A arte, nós vamos imaginar a arte, a música, né? Desenho, trabalhos manuais, manufaturados, né? Tudo a gente vê verdadeiras obras de arte. E essas obras de arte, eu
Eu sou pouco ligado em obra de arte, mas nem por isso eu desprezo, porque essas obras de arte incentivam a imaginação, faz despertar o desejo, principalmente no período infantil e no período da adolescência, né? Essas grandes obras de arte, como as músicas, vão incentivar o progresso, vão deixar a vida mais leve, com mais esperança, mais alegre, né? Então, existem esses espíritos que... Então, tem esses espíritos, mas vamos ver a resposta. Eu adiantei o comentário, né? Há espíritos protetores especiais que assistem aos que os invoca, quando os julga dignos, né? Ou quando se julga dignos. Mas, que quereis que faça com os que pensam que são o que não são? Eles não fazem um cego ver e nem um surdo ouvir, né? Nem o surdo ouvirem. Os espíritos, eles ajudam, mas o indivíduo tem que estar voltado, tem que ter vontade. Quando eles falam que o cego e o surdo, que eles não fazem um cego e um surdo, um cego ver e um surdo ouvir, eles estão falando também não só apenas da deficiência física nos órgãos visuais ou auditivos, eles estão falando da deficiência moral também, né? Mas os espíritos não vão vir aqui porque eu tenho uma deficiência auditiva, vai vir fazer com que eu mude. Não. Aí, para isso, tem os profissionais da Terra, né? Tem os profissionais da Terra. Agora, pode ser que... Mas aí não tá... Pode ser que espírito, às vezes, chegue até a fazer isso. Um espírito missionário com um médico curador. Aí são casos excepcionais e casos raros, né? Deixa eu molhar um pouquinho a minha garganta aqui. Agora aqui nós já vamos encerrar. Nós temos temos comentários de Allan Kardec. Os antigos haviam, de fato, haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores, da ciência e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Quer dizer, sempre o homem teve noção que ele tinha protetor, porque aqui já é um comentário geral do texto, viu? Então os espíritos eles já tinham noção dos espíritos, mas eles precisavam dar um nome, deram o nome de musa, deram o nome de tanta coisa de proteção, e daí também muitos criados pelas mitologias gregas e romanas, né? Criaram personalidade, mas não era sem fundamento. Eles tinham fundamento, tinham noção, só que eles não sabiam, não entendiam, por isso davam esses nomes, né? Não era assim, não. Então, das artes, dos lares, né? Então, simbolizava os protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, a cidade, os países,
também tem seus patronos, seus protetores, né? Que nada mais são do que espíritos superiores, embora sob outros nomes. A gente tem, né, no caso, as cidades. A religião católica sempre adotou um padroeiro ou uma padroeira, né? Então, uma cidade é guiada, ou eles confiam, acreditam que seja guiada por um santo. A americana aqui qualquer, sabe? Santo Antônio, né? Santo Antônio. Então, eles criaram isso, né? Mas não deixa de ser espíritos protetores e espíritos superiores. Vamos supor, a americana nomeou Santo Antônio como seu patrono, né? Como seu grande mentor espiritual. Outra cidade, na cidade que eu morei, o pessoal tinha consagrado a Santa Rita de Cássia. Outra cidade lá, São João, e assim por diante, né? Outros São Pedro. Esses espíritos, será que estão ali zelando exclusivamente por essa cidade? Não. Mas há espírito da condição, há espírito da categoria dele, espíritos elevados que fazem parte da pleiade de espíritos que acompanham, que são também ligados a esses espíritos e que vêm exercer um determinado. Então, também não desfaçamos dos nossos irmãos, porque eles consagram uma cidade a este ou aquele santo. Há uma equipe espiritual que é da simpatia desses espíritos e que trabalha em prol da cidade. Aqui, não sei se tinha mais coisas aqui, eu não escrevi, mas tendo cada homem espíritos que com ele simpatiza, seguem-se e lhes vota simpatia, guarda proporção com a generalidade dos indivíduos que os espíritos estranhos são atraídos, que os espíritos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos, dos pensamentos, em suma, que esses agrupamentos de pessoas, tanto quanto os individuais, os indivíduos, melhor, são mais ou menos envolvidos, assistidos ou influenciados de acordo com a natureza dos pensamentos dominantes daqueles que os compõem, né? Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Aqui acho uma coisa curiosa que eu quero fazer um comentário, talvez até um pouquinho malicioso, viu, gente? Mas a lei brasileira, a Constituição brasileira,
segundo os estudiosos, é uma das leis mais perfeitas. É uma das leis, né, mais próximo da razão. E já vi espiritualista dizer que ela está muito próxima das leis de Deus. Agora eu pergunto, aí vai a minha malha, funciona? Perguntar baixinho para ninguém escutar, funciona? Nem sempre, infelizmente, né? Infelizmente, as leis são boas, foram inspiradas, mas os nossos legisladores fazem a lei, né? Eu falo que uma coisa que eu falo, isso aí é comentário meu, vocês não são obrigados a acreditar e nem e concordar comigo, muito menos concordar comigo, né? A lei brasileira, eu acho que está muito baseada na Bíblia. Mas na sua aplicabilidade, na sua aplicação. Por quê? O que acontece com a Bíblia? Ali ela tem, em potencial, toda a lei de Deus. Mas eu vou lá estudar a Bíblia, eu vou retirar o que me interessa, vou procurar qualquer texto que fale das minhas conveniências. Isso, pasme, todos os bíblicos fazem isso, todas as religiões vão procurar ali, eles não leem de espírito desarmado, eles já leem de espírito armado, com pretensão de achar. Então todo mundo vai achar na Bíblia, porque ele joga sua maldade para a Bíblia, vão achar para apoiar os seus defeitos. Para apoiar. Pasme, nós tivemos já no nosso mundo matanças coletivas, né? Assassinatos coletivos, exterminações de povos, baseados, ele se dizia baseado na Bíblia, diziam que era por ordem do Nosso Senhor. Então, por que o homem tem que evoluir para ele procurar as coisas melhores? E assim é a lei de um país. As leis aí estão ali quase perfeitas, porque nessas horas que se monta uma Constituição, a espiritualidade está ali inspirando. Porém, cada um vai procurar achar uma brechinha. O que fazem os advogados? Às vezes é aquela pessoa com aqueles compromissos mais odiondo, né? O advogado vai lá e acha uma brechinha para desqualificar o crime dele, e com pouco tempo ele acaba se livrando ou sendo pouco condenado. Então ele diz aqui, os homens que fazem reinar a justiça entre si, combatem a influência dos maus. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os espíritos bons ficam em minoria e a massa dos maus para que ali aflui, mantém suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão. Então, para que a lei funcione, precisa que melhore o caráter. Por isso que nós temos o caráter da população. Por isso que nós temos por obrigação sempre, e às vezes a gente não faz, orar pelo nosso país, orar pelo nosso povo, nossa população, porque enquanto a população não melhorar, vai ficar difícil para os espíritos amigos colocarem as mãozinhas ali e ajudar, porque não que eles não falem,
mas nós nos tornamos ouvidos moucos, não ouvimos, né? E cada um cuidando do seu interesse. Está difícil. A gente vê, como eu disse agora, o egoísmo reina solto, né? Então, voltando aqui, as boas influências parciais ficam perdidas na multidão, tal como uma espiga isolada entre os espinheiros, estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer agrupamento humano, facilmente se forma a ideia popular oculta que se intromete nos seus pensamentos. Então a gente estuda o costume e sabe, porque aquela velha história, né? Diz-me com quem anda, dir-te-eis quem é. Mas o Divaldo e os espíritos já inverteram. Diga-me quem é, te direi com quem andas. Então, conforme o caráter do povo e a assistência do pessoal. Parece que era isso que eu tinha para passar para vocês. Tem uma lembrança. A próxima minha vai ser no dia 14 de novembro de 2024. E o tema é mensagem aos médios. Certo, gente? Então eu convido agora o pessoal